Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar o nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 17º encontro. Trabalhar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 11. Paulo se defende. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Versículo 1. Pela bondade e indulgência de Cristo, vos rogo eu, Paulo, o covarde de perto, o valente de longe. Peço-vos que não me façais mostrar-me valente de perto, pois me sinto seguro para me atrever diante desses que me acusam de agir segundo critérios humanos. Ainda que haja, como homem que eu sou, não milito pelas ordens do instinto, pois as armas de minha milícia não são humanas, mas dotadas de poder divino, para demolir baluartes, debelando sofismas, qualquer torreão que se subleve contra o conhecimento de Deus. Tornamos prisioneiros todo raciocínio, submetendo-o a Cristo, e estamos dispostos a castigar qualquer rebeldia, até que se complete vossa submissão. Prestai atenção às aparências. Quem estiver convencido de ser cristão, deve convencer-se de que também nós o somos. E ainda que me excedesse, alardeando a autoridade que o Senhor me conferiu sobre vós, para construir e não para destruir, eu não sentiria vergonha. Não quero dar a impressão de que vos amedronto por carta. As cartas, sim, dizem alguns, são duras e enérgicas, mas a presença física é fraca e o falar é desprezível. Quem diz isso, saiba que tais como foram minhas palavras escritas na ausência, serão minhas ações na presença. Então, Paulo aqui se defende também contra os seus adversários, que julgavam Paulo que presente ele era fraco, mas ele era durão nas suas cartas. Versículo 1. Pela bondade e indulgência de Cristo, vos rogo eu, Paulo, o covarde de perto, o valente de longe. A Bíblia, essa aqui da Bíblia Peregrina, a Bíblia Pastoral diz assim: sou eu mesmo, Paulo, quem suplica a vocês com mansidão e a bondade de Cristo. Eu que sou tão humilde quando estou entre vocês e tão prepotente quando estou longe. Paulo aqui exorta aos coríntios, colocando Cristo Jesus como modelo, isto é, com mansidão e a bondade de Cristo. Podemos lembrar as palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O apóstolo quer recordar à igreja de Corinto que Jesus Cristo viveu sua vida terrena em perfeita humildade, fazendo o bem a todos, curando os enfermos, que em seus padecimentos sofreu insultos e violências, e por fim entregou sua vida pelos outros.
Jesus é aquele que deu sua vida à justiça e ao julgamento do Pai eterno. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Paulo foi acusado pelos adversários de Corinto de ser um homem fraco e humilde quando estava presente na igreja de Corinto. Mas quando estava longe e ausente de Corinto, era corajoso e ousado. Para Paulo, a igreja de Corinto deveria se esforçar para atingir essas virtudes de Jesus. E que todos têm a obrigação moral de fé de aspirar à mansidão, à doçura de Cristo. Paulo, quando se apresentava pessoalmente, ocupavam que ele era dócil e mesmo até covarde e impotente. Mas quando se encontrava longe de Corinto, era considerado violento e ousado, como podemos ver nas suas cartas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3, Paulo afirma: apresentei-me a vós fraco, ele estava enfermo na época, temeroso e com grande excitação. Os inimigos de Paulo que viviam em Corinto, adversários de Paulo, não entendem o comportamento do apóstolo e suas atitudes, de ser brando em público e manso. Eles interpretam essa atitude de Paulo como um comportamento malévolo, hostil, e por isso vão difamar Paulo. Versículo 2. Peço-vos que não me façais mostrar-me valente de perto, pois me sinto seguro para me atrever diante destes que me acusam de agir segundo critérios humanos. Paulo afirma que os coríntios não devem de obrigar Paulo a se mostrar valente de perto, com ousadia. Ele irá então mostrar sua energia com aqueles que o acusam de andar segundo os critérios humanos, isto é, segundo a carne. Carne não significa que Paulo seja um licencioso, não, nem mesmo imoral. Significa que Paulo busca vantagens pessoais e considerações de vaidade, que não é verdade. Paulo, em seu agir, não se deixa ser conduzido por respeito humano, querendo agradar, nem por medo, nem ambição de fama, cobiça, orgulho. Ele não é arrogante. Versículo 3. Ainda que haja, como homem que sou, não milito pelas ordens do instinto. Paulo aceita sua humanidade. Enquanto vive neste mundo, ele vive na carne, a debilidade humana. Ele é um ser passageiro, pois vive uma vida terrena, uma vida corporal. Mas ele não procede segundo a carne, isto é, com objetivos egoísticos. Ele vive uma humanidade na carne, mas não vive segundo a carne. Versículo 4. Pois as armas de minha milícia não são humanas, mas dotadas de poder divino, para demolir baluartes, debelando sofismas. Paulo compara seu ministério de apóstolo como comandantes de uma grandiosa expedição. E o objetivo dele é conquistar o mundo inteiro para Jesus Cristo. As armas que ele usa não são armas humanas, carnais, mas são armas dotadas do poder divino, são espirituais. Nessa incursão, ele destrói os sofismas humanos, a falsa sabedoria, e demole as fortificações, os baluartes, que são conquistados, as fortificações são conquistadas e demolidas. Versículo 5.
Qualquer poder altivo que se levante contra o conhecimento de Deus, obrigamos toda a inteligência a obedecer a Cristo. Então vamos lá. Qualquer poder altivo que se levante contra o conhecimento de Deus, obrigamos toda a inteligência a obedecer a Cristo. Novamente eu vou repetir. Qualquer poder altivo, arrogante, que se levante contra o conhecimento de Deus, obrigamos toda a inteligência a obedecer a Cristo. Qualquer poder altivo, qualquer orgulho, soberba, arrogância, tem que ser submetido a Cristo Jesus. Pois orgulho, a soberba, se erguem contra a verdadeira sabedoria de Deus. Quando a fortaleza é dominada e aprisionada, isto é, toda a inteligência consegue vencer aquilo que é forte e dominá-lo, então deve submeter e obedecer tudo a Cristo. Versículo 6. E estamos dispostos a castigar qualquer rebeldia, até que se complete a vossa submissão. Na punição à desobediência, não se usa recursos do poder humano. Paulo está investido de poderes espirituais para castigar qualquer forma de rebeldia. Paulo pensa em banir do mundo toda a descrença. A comunidade igreja de Corinto deve se aperfeiçoar e se colocar na obediência da fé. Versículo 7. Prestai atenção às aparências. Quem estiver convencido de ser cristão, deve convencer-se de que também nós somos. Paulo agora apela para o bom senso. Alguns julgam no direito de pertencer a Cristo Jesus, mas negam esse direito a Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, existia em Corinto 4 grupos. Uns afirmavam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, isto é, Pedro, outros de Cristo. O apóstolo quer fazer entender que tais reivindicações não têm sentido, pois Paulo também é de Jesus Cristo. Então não se deve haver divisões. Versículo 8. E ainda que me excedesse, alardeando a autoridade que o Senhor me conferiu sobre vós, para construir e não para destruir, eu não sentiria vergonha. Paulo não é somente um cristão, mas também ele é um apóstolo, chamado diretamente por Jesus naquele caminho de Damasco. Ele pode afirmar que pertence a Cristo e tem autoridade de apóstolo para edificar a igreja. Os adversários de Paulo, os falsos apóstolos, como no Antigo Testamento os falsos profetas, se apoiavam no mandato. Paulo discorda desta atitude. Paulo não sente vergonha daquilo que ele é. Ele se apoia na glória devido às revelações que ele foi agraciado, dos padecimentos que sofreu por causa de Jesus. E se gloria de sua fraqueza e insuficiência, pois quando ele é fraco, então é que ele é forte. Capítulo 12, versículo 1 a 10. Versículo 9. Não quero dar a impressão de que nos amedronta por carta. Paulo até agora havia rejeitado as acusações que se fazia à sua pessoa, ao seu ministério.
Agora ele vai enfrentar os acusadores. Ele não precisa temer seus adversários, que afirmavam que ele só amedrontava com palavras escritas, que elas não resistem ao exame mais minucioso. Versículo 10. As cartas, sim, dizem alguns, são duras e enérgicas. A presença física é fraca e o falar desprezível. Os adversários de Paulo afirmavam que suas cartas são duras, enérgicas, mas a sua aparência, seus discursos eram considerados pelos adversários de Paulo como insignificantes em comparação com outros missionários, por exemplo, Apolo. Apolo trabalhava ao lado de Paulo apóstolo em Corinto. Ele exercia uma certa influência nesta igreja. Alguns cristãos começaram a seguir a orientação de Apolo e se afastaram de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 5. Paulo mesmo reconhece que sua pregação não era constituída de discursos persuasivos, de sabedoria humana, mas na manifestação e no poder do Espírito, que lhe dava autoridade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ele mesmo confessa que não era um perito em palavras. Capítulo 11, versículo 6. Versículo 11. Quem diz isso, saiba que tais como foram minhas palavras escritas na ausência, serão minhas ações na presença. Paulo se mostrará, quando estiver em Corinto, da mesma forma como se mostra em suas cartas. Quando estiver em Corinto, pessoalmente mostrará sua força e autoridade, colocando seus adversários que tanto minavam e queriam desmoralizar o apóstolo Paulo. Então, este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.